E aí, gente, boa noite! Começando mais uma aula aqui no Instagram. Sejam bem-vindos, eu sou a Thaís e vou ser sua professora de costura hoje nessa aula. Vou ensinar vocês a fazerem uma peça para complementar essa bolsa aqui. Vou esperar o Instagram ir chamando o pessoal, porque eu não avisei que eu ia começar essa aula. Sejam bem-vindos, boa noite! Quem estiver chegando aí, me fala se vocês estão me escutando bem, como que tá. Então, gente, eu vou fazer uma peça para complementar essa bolsa que eu ensinei na nossa... Eu acho, boa noite, Dri, tudo bem? Eu ensinei essa bolsa para vocês na terça-feira e eu falei que eu iria fazer outras peças para que vocês pudessem complementar, né? E algumas pessoas sugeriram e eu vou fazer as peças que o pessoal sugeriu, começando por uma necessaire para que você acompanhe aí a sua bolsa praia, tá bom? Então, quem estava na última aula, comenta aqui pra mim se você estava na última aula e você viu a aula dessa peça aqui. Vou mostrar pra vocês, nós vamos fazer uma peça que vai misturar plástico com tecido. Eu gosto muito de usar o tecido, então eu vou dar a opção de vocês colocarem o tecido da estampa da bolsa junto com o plástico, pensando numa peça que vai ser bem legal para quem quer vender, bem bonita, e ela já vai ter um grauzinho mais de dificuldade essa peça, tá, gente? Eu tô aqui, eu vou encher a minha bobina, tá? Então, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou colocar minha máquina aqui para encher a bobina, porque eu tô sem a bobina da cor. E aí, então, ó, eu vou fazer com a mesma estampa e vou deixar as medidas para vocês agora no início da live. E depois eu deixo as medidas na descrição dessa nossa aula que vai ficar salva, tá bom? Pessoal que tá chegando, quem viu a aula dessa aqui, comenta aí pra mim. Vou encher a bobina bastante aqui para ter o suficiente. Aí, aproveita e chama uma amiga, chama alguém que você sabe que vai gostar dessa aula, convida alguém para participar da nossa aula aqui. Só mandar aí pelo aviãozinho. Aí, pronto. Quem não viu, essa aula da Bolsa Praia tá salva aqui, tá? Vocês podem ver, podem fazer. Eu ensinei a fazer ela de uma maneira bem fácil e simples. É uma peça tranquila de fazer. E usando materiais que eu acho que vocês vão encontrar aí super fácil, tá? Então, gente, eu vou ensinar vocês a fazer uma necessaire com esse tecidinho. Já vou passar as medidas e eu já trouxe ele estruturado. Então, ele já tá colado aqui numa camada de TNT e numa camada de acoplado. Esse aqui atrás é o acoplado. Se você não tem, você pode usar na manta, no estruturador que você utiliza aí, tá bom? Então, eu cortei aqui, ó, na medida de 30 por 22. Então, a altura é no 30. Se tiver direção de estampa, observem a direção, tá bom? Então, essa medida, uma vez no tecido de fora, uma vez no estruturador. Eu poderia usar essa parte como forro, mas eu não quero. Eu vou colocar um tecidinho e o tecido de forro na mesma medida, tá? De 30 por 22. Nós vamos precisar de 2 cortes de plástico. Aqui eu tô usando plástico cristal. Essa aqui é uma gramatura mais fininha, mas o ideal para as necessaires é a gente usar uma gramatura mais grossa. Era o que eu tinha aqui. Esse aqui é a gramatura de 75, se eu não me engano, milímetros. E é a medida, são 2 cortes de 15 por 10, tá bom? E aqui eu tô com um corte que vai ser o visor da parte da frente da necessaire de 22 por 13 centímetros, tá? Essas são as partes da necessaire. E aí eu cortei aqui um zíper de 30 centímetros, um zíper pronto, número 6, um carrinho que é o cursor no número 6 também, tô usando esse aqui, ó, no ouro velho. E tirei uma tira de tecido para fazer um viés. Vocês podem usar o viés pronto, tá? Tirei uma tira aqui de 4 centímetros por 85. Tirei a mais e vai sobrar, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês
como usar o tecido para fazer o viés. A gente pode vincar no ferro. Eu não vinquei, mas fica bem mais fácil para aplicar, tá? E depois eu vou tirar um pedacinho desse aqui pra gente estar utilizando de acabamento. Primeiro, então, quem aí já costurou plástico, tem dificuldade de costurar plástico ou nunca se atreveu a costurar plástico, comenta aí pra mim saber como que vocês estão no nível de costura de vocês, porque eu sei que tem muita gente que tá começando na costura e me acompanha aqui. Gente, pra quem costura plástico, a gente tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Primeira coisa tem um pezinho, que é esse pezinho aqui, que é o pezinho de plástico, de teflon, que ele ajuda na hora de costurar o material na máquina, tá? Então dá pra fazer peças de sintético, peças com plástico na máquina doméstica. E aí a gente pode trocar o pezinho que veio na máquina por esse pezinho, que é o pezinho de teflon, tá? Porque quando você tá costurando o plástico com o pezinho comum, pode ser que agarra. E ele agarra justamente porque o nosso pezinho de plástico, ele é do mesmo material. Então, quando você passa um material diferente, que é o metal, tem um atrito, gera um atrito, né? Então, faz com que o seu pezinho, ele fique grudado no material e com isso ele agarre, não deslize e não faça o ponto do jeito que a gente precisa, que é o ponto largo, né? E aí acaba rasgando o material. Então, a gente acaba picotando o plástico. Tem como costurar com pezinho de metal? Tem sim, vou dar a dica pra vocês. Mas quem tiver, pode costurar com um pezinho de teflon, porque ele vai deslizar muito bem, igual quando a gente costura com o pezinho normal em cima do tecido. Aqui a gente vai estar aplicando o tecido ou o viés no plástico, então a gente não vai passar por esse, né? Não vai ter esse problema, mas eu já vou dar a dica porque quem vai trabalhar com plástico, eu sei que tem essa dificuldade. E aí, se você tem um pezinho de teflon, se você não tem um pezinho de teflon, o que você pode fazer? Eu, quando não tinha, eu fui pesquisar algumas dicas e eu encontrei lá quando eu comecei a costurar, na minha primeira maquininha, lá em 2013, que eu comecei realmente a costurar. Aí eu vi algumas dicas. Vou falar pra vocês as dicas que não deram certo primeiro. Falaram pra passar talco. Gente, talco dá certo, mas faz uma sujeira. E aí, o que eu me adaptei? A usar hidratantes corporais, óleo mineral. Então, eles são como lubrificantes. Então, a gente passa ali no pezinho e desliza. Se você não quiser passar nenhuma desses produtos, você pode colocar uma fita crepe, tanto no material ou aqui no pezinho de metal, tá? Passa no pezinho e faz a abertura para a agulha atravessar, tá bom? Tá sem som, gente? Vocês não estão me escutando, não? Comenta aqui pra mim se tá sem som. Pessoal comentando aí que tá sem som. Espero que não, porque eu dei altas dicas aqui. Deixa eu ver. Alguém tinha mandado alguma dúvida aqui, mas eu não consegui ver. Comenta aí pra mim, gente, se ficou sem som. Espero que não, né? Tá ok. Quem falou que tá com dificuldade para cortar o plástico, o que vocês podem fazer? Vocês podem riscar ele com uma caneta, mas tem que tomar cuidado para não manchar a sua base de corte, manchar a sua mão, porque a tinta vai poder manchar o tecido ou manchar também o plástico, mas com o plástico sai. Se você passar um álcool, alguma coisa sai. O que eu faço? Olha, para quem tem dificuldade de cortar o plástico, vamos supor que eu ia pegar esse plástico aqui para cortar. Coloque ele na sua superfície, na sua base de corte, onde você vai cortar, gruda o plástico, pega uma fita crepe e cola uma fita crepe. Ele já vai ficar paradinho, tá? Colou a fita crepe. Não tem base de corte, tá, Is? Pode grudar também na mesa onde você vai cortar com a fita crepe. E aí você marca, mas quando tem a base de corte é mais fácil, porque ela tem uns riscos. Então eu grudo ela aqui com uma fita crepe na base de corte, ela já fica fixa o plástico, e eu venho com a minha régua e marco onde eu preciso, ou pelo próprio quadradinho aqui da base de corte, eu consigo me orientar pela medida aqui, tá? Então, quem tem a base de corte é mais fácil. Então não tá sem som, eu acho que quem tá aí sai da live e volta,
que o som pode normalizar. E outra dica que eu dou pra vocês é usem clipezinhos ao invés de alfinete pra costurar plástico, porque a gente também vai furar e acabar estragando o plástico, tá? Então, use os clipezinhos. Quando eu não tinha clipezinho, quando eu comecei a costurar, eu usava os alfinetes, mas eu usava só bem na beiradinha onde eu sabia que ia cobrir depois com a margem de costura, tá? Porque no início, eu sei que quando a gente tá começando, além da gente não ter tudo, né? Ou às vezes a gente não tem como comprar, ou às vezes onde a gente mora, por exemplo, onde eu moro, não tem acesso a todos os materiais, então a gente acaba não tendo ali acessível. Então vamos adaptando com o que a gente tem, né? Então vamos começar. Nós vamos pegar as duas tirinhas aqui, tá? De 10 por 15 e nós vamos aplicar na parte de cima de 10 uma tirinha de tecido ou de viés, tá? Como que a gente vai fazer? Vou desativar os comentários aqui. Como que a gente vai fazer? Vou ver se vai ficar, se vai dar, gente. Aí. Eu vou pegar uma tirinha. Essa aqui tem 4 e eu vou tirar ela exatamente da medida que tá aqui, tá? Então, 10 centímetros. O viés pode ser a mesma coisa. Então, eu já vou tirar dessa tirinha que eu passei a medida pra vocês, que tem 85 por 4. Eu optei por 4, poderia ser 3,5, mas eu optei por 4 porque fica mais fácil pra vocês que estão começando pra fazer. Então, o que eu vou fazer, ó? Pra quem for utilizar o viés, pode pegar o viés, dobrar ele ao meio, tá? Pode pegar o viés, dobrar ele ao meio e encaixar aqui na parte que tem a medida de 10. E vamos costurar bem na beiradinha. Não vou usar o viés, quero usar uma tirinha de tecido igual você. O que a gente vai fazer, ó? A gente vai pegar, tá vendo? Meu tecido tem um lado estampado e o lado avesso. Eu vou colocar a estampa de frente com o plástico e vou costurar aqui na parte do avesso com um pé de máquina, tá? Então, vamos lá. Ó, vou costurar com um pé de máquina. O que é um pé de máquina? É essa margem aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Vou colocar o clipezinho porque eu sei que muita gente tá começando e vai ficar vendo eu costurar sem colocar clips, não vai colocar clips na hora que estiver em casa e vai... Ó, um pé de máquina. Um pé de máquina é quando o tecido não sai aqui pra fora, tá? Vou clicar aqui na tela. Aí, ó. Tá vendo? Não tá saindo o tecido aqui. Então, isso aqui é um pé de máquina. Então, eu vou arrematar. O meu ponto tá na largura 3, gente. Não costure plástico com ponto muito apertado, porque o material que é plástico, ele não tem trama. E aí você vai picotar o material. Tecido, ele tem trama. Então, quando a gente costura com um pontinho pequeno ou um pontinho grande, né, atravessa a trama. Então, ó, costurei aqui com um pé de máquina. O que eu vou fazer agora? Eu vou jogar meu tecido pra cima, tá vendo, ó? Vai ficar assim. E aí eu vou fazer uma dobra aqui como se fosse um viés, ó. E vou jogar pra cá até encostar na beiradinha aqui embaixo, ó. E vou costurar rebatendo. Isso aqui eu tô fazendo como se fosse um debrum, né? Tô usando um tecido pra fazer um debrum. Porque o viés, gente, pra gente chamar de viés, tem que ser cortado no sentido do viés no tecido, enviesado. Então, o tecido, ele tem um sentido que é o viés. No meu caso aqui, eu não cortei no sentido do viés. Eu cortei no sentido... Vou mostrar aqui pra vocês o que eu tô fazendo. Tô rebatendo. Eu cortei no sentido da largura do tecido. Então, eu cortei um debrum, tá? Porque o viés, quando a gente corta na largura do viés, ele tem mais elasticidade. Como eu só vou costurar reto, pode ser um debrum. Então, ó, eu dobrei aqui e rebati. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, tá? Vou até desativar os comentários aqui, pra vocês ir conversando comigo, né? Que eu tô falando aqui sobre viés, sobre debrum. Então, ó, vou vir aqui de novo, vou colocar frente com frente e vou colocar clipezinho. Quando a gente for tirar algum no tecido, no viés, a gente tem que tirar no sentido entre a trama e o fio do tecido. Então, eu vou cortando, vou costurando aqui, arremato. Tem que tomar cuidado na hora de costurar para não errar a direção. Então, eu apliquei, jogo aqui pra cima
faço a dobrinha. Dá mais trabalho fazer com tecido, mas o acabamento fica bem mais bonito. Ó. Então, eu dobro, encaixo essa beirada bem aqui e vou rebater. Eu tô usando linha comum, linha de poliéster, e tô costurando no ponto 3, tá? A largura do ponto no 3. Então, ó, já fiz os dois cantinhos. Ó. Já fiz aqui os dois cantinhos. E agora, nós vamos pegar aqui, ó. Nós vamos pegar aqui a parte do corpo da nossa nécessaire e o visor e o forro. E aí, o que a gente vai fazer? Você poderia fazer ela por completo com o tecido ou por completo com plástico. A medida total que vai ficar. Mas aí eu optei por fazer com visor para ficar legal, para vocês terem uma ideia de como que é fazer essa peça aí para colocar plástico misturado com tecido. O que eu vou fazer aqui então? Ó, eu vou pegar o lado que eu vou querer que fica pra cima, eu vou deixar esse aqui pra cima. Então, eu vou colocar nessa parte de baixo aqui, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou colocar o plástico. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, aqui eu vou colocar o tecido pra cima já estruturado. Vou pegar o meu plástico e vou colocar ele de frente aqui com o tecido, sobre o tecido, bem beiradinha com beiradinha. Vou colocar um clipezinho aqui. Ó, então ficou assim. Então o plástico tá aqui em cima, tá? Ó, e vou costurar aqui só com uma costura de segurança com meio pé de máquina, tá bom? Então, tem uma diferença entre costurar com um pé de máquina e a diferença de costurar com meio pé. Então, aqui, ó, tá com um pé de máquina. Eu vou jogar o meu tecido mais pra fora e vou costurar mais na beiradinha. Então, aqui é meio pé de máquina. Uma costura de beiradinha é meio pé de máquina, tá vendo? E olha, meu ponto tá saindo largo. E aqui eu ainda costurei com meu pezinho normal. Aqui no caso, vocês poderiam costurar com pezinho de teflon. Feita essa parte da costura aqui, o que nós vamos fazer? Costurei aqui uma costura de segurança. Eu vou pegar agora, então, o meu tecido de forro. Ó, e vou colocar estampa de frente com estampa e o plástico vai ficar aqui no meio, tá? Vou colocar clipezinho de novo, porque eu não posso alfinetar aqui, porque senão vai furar meu plástico. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou costurar de novo aqui no mesmo lugar, só que agora eu vou costurar com o pé de máquina, tá? Então, agora eu vou costurar com a margem que eu preciso, que é de um pé de máquina. Opa! Pronto, olha a diferença então. Um pé de máquina e olha lá, meio pé, como é que ficou. Então, costurei aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou jogar meu tecido de forro aqui pra fora, junto com o meu tecido externo, tá? Vou repetir, ó. A gente costurou assim, eu vou puxar meu tecido pra cá, o de forro, e vou puxar o de baixo também, tá? Então, vai ficar dessa maneira aqui. Plástico pra cima, tecidos pra baixo. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou esticar aqui esse tecido
Vou esticar ele bem. E vou passar uma costura para rebater aqui. Então, eu vou rebater para prender esse tecido de fora junto com o tecido de forro e também prender essa margem de costura que eu fiz. Essa parte que eu vou rebater, eu vou fazer com uma costura de meio pé. Vai ser um pesponto, tá? Então, eu vou fazer com uma costura de meio pé, uma margem de meio pé. E vou colocar a largura maior da minha máquina aqui, que é o ponto na largura 4, tá? Então, ó, vou posicionar aqui. Vou jogar minha agulha para a lateral. E vou fazer uma costura de pesponto. Então, meu pezinho tá vindo bem rente aqui, ó, na dobra. Então, ó. Fiz uma costura de pesponto com a margem de meio pé pra prender isso aqui tudo. Até aqui alguma dúvida, gente? O que vocês estão achando? Fácil, tranquila essa peça? Vou cortar essas linhas aqui. E vai ficar, ó, assim, tá? Com o visor pra cima. Aqui, eu vou só cortar esse excesso do forro que tá aqui. Então, ó, feita essa parte, o que nós vamos fazer agora? Eu vou passar uma costura pra prender o meu forro na lateral aqui e também na parte de baixo. Então, eu vou fazer essa costura bem na beiradinha, uma costura só de segurança, pra prender isso tudo aqui, tá? Então, vou colocando o clipezinho e a gente vai na máquina. Boa noite pra quem tá chegando! Então, tá bom, tá tranquilo, tá bom. Gente, é muito tranquilo fazer essa peça aqui. Ela só vai ter a parte mais difícil dela, né? Vai ser fazer o acabamento com viés, porque até colocar zíper é tranquilo, tá? Então, vocês vão ver. E quem tá aí assistindo essa aula, na próxima semana, do dia 12 ao dia 18, eu vou começar um evento aqui no meu Instagram, que vai ser um curso totalmente gratuito por 7 dias, que é o curso do Zero à Primeira Bolsa, onde eu vou ensinar vocês a fazerem desde o básico, a mexer na máquina e fazer bolsas maravilhosas. Inclusive, vou postar para vocês verem depois as bolsas desse evento. E lá eu vou mostrar para vocês como costurar e também como é que vocês podem utilizar da costura para fazer uma renda, né? Porque tem muitas das minhas alunas que já costuram e vendem suas peças e é possível para quem tem interesse aí. Então, ó, vem na beiradinha, vou costurando aqui. Então, quem quiser saber mais sobre o curso, quiser participar, eu vou estar comunicando aqui durante todos os dias para vocês lembrarem. Mas tem como se inscrever, tá bom, gente? Aqui no meu perfil do Instagram tem um link onde você se inscreve e você entra dentro do grupo onde a gente vai mandar todas as informações. Oi, Amanda! Tudo bem, amiga? Boa noite! Mais uma necessaire para você ficar babando. Ó, gente, vou refilar o excesso. O que é refilar? É cortar o excesso. Tô cortando só o excesso do forro, que ele ficou um pouquinho maior. E aí a gente tira as sobras, tá? Vou jogar aqui no lixinho. Então, ó, ficou assim. Vai ser uma costura de segurança aqui em volta. E aí, então, agora nós vamos para a aplicação do zíper, tá? Então, aqui eu vou ensinar vocês a fazer um acabamento na ponta do zíper. Esse acabamento é um pouquinho difícil, então foca aqui agora,
presta atenção, porque não é que a palavra não é difícil, ele é diferente, tá? Então, ó, eu tô aqui com o meu zíper. Não queria, deixa eu ver aqui. Eu tô aqui com o meu zíper. Esse aqui é um zíper a metro, tá? Então, se você não tem um zíper a metro, você pode usar o zíper comum de armarinho, de roupa. Não tem problema. Só que aí, o que você vai fazer? Você vai ter que cortar ali onde ele tem aquela parte que tem um ferrinho, tá? Corta aquela parte, porque a gente vai precisar destacar o zíper assim na pontinha, tá bom? Então, nós vamos destacar o zíper aqui na pontinha e vamos fazer uma dobra, assim, ó, fazendo uma orelhinha, tá vendo, ó? Pra esse lado aqui e depois nós vamos fazer uma orelhinha pra esse lado aqui também. Isso vai ajudar a gente a fazer o acabamento aqui pra aplicar, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar assim, ó, vou fazer uma orelhinha. E eu vou passar uma costura bem aqui na beiradinha. Vou passar aqui primeiro só pra vocês verem como é que fica, tá? Depois eu faço um outro pra vocês verem. Então, eu vou fazer aqui uma costura, porque essa dobrinha vai ajudar a gente no acabamento. Ó, então eu fiz uma orelhinha aqui, fiz a dobrinha e passei a costura bem aqui em cima pra prender. Então, a próxima que eu vou fazer aqui, ó, o ideal é que ela permaneça, ó, na mesma altura dessa aqui, tá vendo, ó? Que não fique nem muito pra cima, nem muito aqui embaixo, tá? Tem que ficar na mesma direção. Então, eu venho e dobro a mesma quantidade. A costura eu passo aqui. Então, vamos lá. Ó, eu vou posicionar o meu zíper, ó, assim de frente. Então, vou colocar ele aqui, ó, de frente assim. Tô segurando e vou primeiro abaixar minha agulha. E agora, ainda segurando aqui, eu vou abaixar o pezinho. Vou com a costura pra frente e volto pra trás arrematando, tá? Faço assim, vai e volta, um pra frente, um pra trás. E tá preso. Então, ó, fiz as duas orelhinhas. Agora eu corto esse excesso de linha que tá aqui. Então, fiz essa dobrinha, tá? Isso aqui vai ajudar a gente agora a aplicar aqui. Por quê? Diferente das necessaires que a gente faz usualmente, né? Esse zíper, quando a gente faz uma necessaire comum, ele fica embutido dentro da parte do avesso. Já aqui, o que vai acontecer? A gente não vai ter como embutir, porque a gente vai aplicar no plástico e não vai ter forro. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer esse acabamento para que essa pontinha aqui, ó, do zíper, né? Essa pontinha aqui fique já com acabamento, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar agora o zíper aqui e aqui na nossa necessaire, tá bom? Então, nós vamos pegar o zíper e eu vou trocar já o meu pezinho na máquina para o pezinho de zíper. Então, para aplicar o zíper, eu vou trocar. Vou pegar o pé de zíper e vou trocar aqui na minha máquina. É sempre legal a gente fazer a troca dos pezinhos de acordo com o material que a gente vai aplicar, né? É zíper, é vivo, porque isso ajuda no acabamento, também ajuda na hora da aplicação. Então, ó, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos pegar aqui o plástico e nós vamos colocar, ó, a frente da minha necessaire vai ser assim, tá? Então, ó, a frente da minha necessaire vai ser o plástico e aqui vai ser as costas. Então, como eu sei que aqui é a frente, o nosso zíper vai abrir aqui, ó, vai estar espelhado pra vocês, tá bom, gente? Vai estar espelhado. Mas aqui, ó, é a minha mão direita e aqui é a minha mão esquerda, tá?
Então, uma necessaire, uma bolsa, ela sempre vai abrir da esquerda para a direita, tá bom? O que a gente vai fazer? O zíper, ele vai ter que ficar nesse sentido com as orelhinhas para cá, ó, porque vai abrir da esquerda para a direita. Então, o cursor vai ficar aqui e aqui vai ser o final, tá? Então, como eu sei que aqui vai ser o lado que vai abrir, né? Que vai ser o início, daqui então eu vou marcar 1,5 cm para começar a aplicar o meu zíper. Então, eu vou marcar aqui, ó, 1,5 cm. Vocês não vão conseguir ver, mas aí eu poderia pegar uma caneta, né? Mas eu vou só vincar aqui, ó, vou apertar e vocês vão ver. Então, onde ele tá amassadinho aqui, eu vou colocar o zíper para começar a costura. Eu não vou passar caneta não, senão vai manchar. Então, daqui, ó, 1,5 cm. Quem tiver em casa pode passar um giz, alguma outra coisa. Então, dessa marquinha aqui, eu vou colocar, ó. Deixa eu ver qual que vai ser o ladinho que vai ficar isto. Ó, eu vou colocar o meu zíper com a orelhinha da marcação que eu fiz da dobrinha, ó, para dentro. E vou colocar o dentinho de frente com o plástico aqui, tá? Ó, vai ficar dentinho de frente com o plástico pro lado externo. Porque depois que a gente costurar, ele vai ficar para dentro, tá bom? Então, nós vamos pra máquina e eu vou colocar clipezinhos. Deixa eu ver aqui o que o pessoal falou. Boa noite, cheguei agora, vai ficar salva? Vai ficar assim, tá? Essa necessaire é para fazer conjunto com essa peça aqui que a gente aprendeu na última aula de terça-feira. Aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, os clipezinhos. Marcação de 1,5 cm pra dentro. Vou prender com um clipezinho. E aqui no final, eu também vou fazer uma marcação de 1,5. Ó. Vou vincar também e eu vou costurar só até aqui. Aqui vai ficar aberto, tá bom, gente? Então, vou parar aqui antes. Então, nós vamos na máquina para costurar. Então, vamos lá. Vou costurar com o zíper virado para cima. Vou começar costurando aqui depois dos 1,5 cm. Opa! Aqui no final, ó, na hora que eu chegar na dobrinha que eu fiz, que tá aqui, faltando 1,5 cm, também vou parar e vou arrematar. Então, ó, aqui ficou sobrando 1,5 e aqui no início ficou sobrando 1,5 também. Então, eu apliquei desse lado, agora eu vou pegar e vou aplicar do outro lado, tá? Então, eu vou pegar meu zíper. Vou marcar aqui a mesma coisa, 1,5 e 1,5. Vou ter que pegar um gizinho aqui. Vou marcar aqui pra vocês verem. Ó, vou pegar o tecido da parte externa aqui e vou marcar 1,5 e aqui também 1,5. Então, ó, marquei daqui pra cá 1,5, daqui pra cá 1,5. Vou dobrar aqui assim, ó. Vou pegar meu zíper.
vou destacar ele, tá? Ó, destaquei o zíper. Vou colocar o dentinho pra baixo. Aqui começando do 1,5 a orelhinha que eu fiz. E vou costurar até aqui. E vou parar antes pra sobrar aqui, tá? Quem tem medo de usar o zíper aí, de passar carrinho, fica com medo de destacar o zíper, né? E vamos costurar. Que eu vou começar desse lado aqui mesmo. Chegando bem aonde eu marquei, eu arremato e paro a costura, tá bom? E tá aplicado o zíper dos dois lados aqui agora, tá? Então, depois, nossa necessaire vai ficar assim. Ó. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar ela, vou pôr aqui, ó, ponta com ponta. Ó, tá quase ficando pronta, hein? Vou pôr aqui ponta com ponta. E vou marcar a parte de baixo aqui, tá? Então, vou fazer o seguinte, ó. Ponta com ponta. Vou dobrar ela aqui embaixo e vou dar um piquezinho com a minha tesoura. Mas é bem pequeno mesmo. Quem tiver medo de dar o pique, ó. O que que vai fazer? Eu vou fazer isso dos dois lados. Quem tem medo de dar o pique, o que que vai fazer? Vai pegar e vai marcar aqui com um giz, com uma caneta que apaga com ferro, ó. Fiz o piquezinho. Por quê? Porque nós vamos aplicar aqui, ó, as nossas laterais agora, tá? Então, para centralizar a lateral, eu vou marcar aqui o meio da peça com pique. E aqui, também vou fazer isso. Minha mão deu uma formigada agora. Ai, ai, ai. Vou pegar aqui, ó, vou dobrar ao meio, aqui, e aí a gente dá um pique também, tá? Aqui eu vou vincar, porque a minha tesoura que tá aqui, tesoura de tecido, eu não vou dar pique com a de plástico, não. Então, aqui, ó, é o lado que tá com a costura mais bonita. Eu vou colocar para cima. Vou colocar para baixo a costura mais bonita. Deixa eu ver aqui. Vou colocar do lado do forro, que a gente vai embutir aqui com o viés. Então, ó, forro para cima. Vou colocar meio com meio e vou colocar clipezinho. Então, pro lado do forro, que a gente vai passar o viés depois aqui fora. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Vou marcar o meio desse aqui também. Ó, vou vincar. Vou colocar o forro aqui para cima, ó. Vou marcar meio com meio. E vou passar o clipezinho aqui também, tá? Então, vai ficar assim, pelo lado do forro. Tô até achando que eu coloquei o zíper do lado errado. Tomara que não, né? Tô tão acostumada a fazer necessaire com tudo embutido. Ó, voltei o pezinho de zíper. Ó, tirei o pezinho de zíper. Voltei o pezinho normal. E agora o que eu vou fazer, ó? Eu vou costurar essa parte aqui. Só que eu vou deixar uma folga. Eu vou deixar uma folga de meio centímetro para cada lado. Deixa eu pegar o giz aqui, ó. Eu vou deixar uma folga de meio centímetro no início e no fim do plástico. Então, eu vou começar a minha costura meio centímetro depois e vou parar a minha costura também com meio centímetro, tá bom? Vamos lá. Vou costurar aqui com meio pé de máquina. Então, comece deixando uma distância de meio centímetro. E antes de terminar, deixe uma folga de meio centímetro também, tá? Então, costurei aqui com meio pé. Deixei uma folguinha aqui, ó, de meio centímetro no início
e meio centímetro no final, que isso vai ajudar a gente a virar depois, tá bom? E aqui eu vou fazer a mesma coisinha. Eu vou costurar deixando uma folga de meio no início e de meio no fim. Prontinho, cortar essas linhas aqui, ó. Então, deixei minha folguinha. E aí, o que eu vou fazer agora, gente? Ó, nós vamos prender essa parte com essa aqui agora, ó. Nós vamos fazer isso aqui. Olha, nós vamos já criando o corpo da nossa necessaire. Então, a gente vai fazer isso aqui agora. Então, é só a gente deitar. Ó, nós vamos pegar, vamos deitar. Então, a gente precisa daquela folga de meio centímetro aqui, justamente para ela fazer essa voltinha aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou colocar aqui e vou colocar o meu clipezinho para segurar. Ó, vai ficar assim. E eu vou puxar essa parte da frente aqui também. Ó, a folga vai ficar aqui pra fora. E vou colocar o meu clipezinho. Aqui. E aqui. E vou colocar um aqui embaixo também. Ó. Então, vai ficar assim. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso dos dois lados. Primeiro, eu vou costurar um com meio pé. Depois, eu vou prender o outro aqui e também costurar ele com meio pé de máquina. Então, ó, eu vou começar aqui da parte de cima. Costurando com meio pé de máquina. Vou vir só até o final. Chegou aqui no final, eu vou parar a costura. Porque a gente já costurou a parte de baixo, né? E aí eu vou virar e vou costurar por aqui, ó. Vou começar pela parte de cima, tá bom? Quem tiver dificuldade de costurar o plástico nesse momento, pode fazer o que eu falei, passa um hidratante, coloca alguma coisinha pra te ajudar a costurar. Olha, então o nosso cantinho da necessaire ficou assim. Olha que lindo. A quantidade do viés que eu passei pra vocês, agora que eu tô olhando aqui e que eu tô pensando, eu passei só pras beiradinhas e pra parte de cima. Vou pegar mais um pedaço depois pra gente fazer o acabamento aqui das laterais, porque a gente vai passar viés aqui nas laterais também. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui desse lado, ó. Tá bom? Então, ela vai ficar assim. Olha que linda que tá ficando, gente. O que vocês estão achando dessa peça? Ela é uma ideia justamente para usar aí, ó, junto com a bolsa de praia. Pra quem quer fazer uma peça pra levar junto, ó, dentro da bolsa praia. Dá pra fazer não só para esse tema de praia, dá pra fazer para outros temas também e fica muito linda. Muito linda mesmo. Então, ó, vamos esticar. Prende com o clipezinho.
Estica bem aqui embaixo. Ó. E aí a gente vai fazer a costura aqui. Então é importante a gente fazer esse acabamento antes, porque depois que costurar a gente não vai conseguir aplicar viés aqui. Então agora eu vou passar a costura com meio pé de máquina nessa lateral aqui, tá bom? Minha linha soltou. Vou passar a linha aqui. Bora passar essa linha aqui de novo. Ela prendeu aqui no meu zíper. Prontinho. Tudo bem que eu já tinha arrematado aqui que ficou preso, ó. Então, só passar. Aqui eu tô costurando com meio pé, porque na hora que a gente for passar o viés, eu não quero ficar no final com linha aparecendo. Então, quando a gente costura aqui com um pé e depois vai costurar o viés, pode ser que você não consiga esconder, tampar a costura que você fez primeiro para prender a lateral. Então, por isso que eu tô costurando aqui com meio pé, porque depois eu vou costurar o meu tecido de viés aqui. Ó, vou arrematar com a margem de um pé. Então, no final, depois, ele vai estar costurado com um pé de máquina. Então, ó, finalizei a costura da lateral. E aí, a gente vai partir para os acabamentos. Ó. Então, ó, ela tá ficando dessa forma aqui. Olha que linda, gente. Vai combinar ou não vai? E aí, agora a gente vai fazer os acabamentos. E aí, a gente tem que ter bastante calma para fazer os acabamentos. É uma peça ótima para treinar a colocação de viés. Tira essas linhas aqui. Tire as linhas. Então, para quem quer treinar viés, tem uma outra necessaire que eu já ensinei, tá até salva aqui, tá? Ela também é de plástico, ensinando a pôr viés, então fica bem legal, vocês vão gostar de fazer e já treina aí a colocação do viés. Então, aqui, o que nós vamos fazer? Eu acho que eu coloquei o zíper realmente. Deixa eu ver aqui. Coloquei, gente. Eu coloquei o zíper na frente, eu tinha que ter colocado ele no forro. Eu vou trocar aqui e vou mostrar pra vocês. Tô tão acostumada a fazer a necessaire comum que eu coloquei o zíper na frente. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Vou tirar rapidinho. Eu tava na dúvida, porque a gente ensina, mas a gente também tem dúvida, gente. Essa aqui, eu só fiz ela há muito tempo atrás. E eu quis ensinar ela novamente. Mas eu tô tão acostumada a fazer necessaire normal. Esse zíper aqui, ele tem que ficar pra parte do forro, pra gente conseguir aplicar o viés de acabamento aqui. Então, é a mesma coisa que vocês vão aplicar, deixando meio para cada lado, só que vocês vão ter que aplicar pelo forro, porque senão a gente não vai conseguir passar o viés. E eu tô tão acostumada a não fazer coisa com viés, ó, que eu corro do viés, não sei se vocês correm também, né? Mas eu corro de um viés.
vocês não têm noção. Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou deixar o dentinho pra baixo, assim. Deixar o meio centímetro, só que aí a gente vai costurar da parte do forro, tá? Da parte de dentro. Vou consertar aqui o meu equívoco. Rapidinho. Então, ó, tem que ser pro lado do forro, tá? Porque senão não ia dar pra passar o viés. Gente, o que vocês acham? Eu tô fazendo essas peças aqui e eu tava pensando em fazer mais uma pra complementar. Ó, vou fazer aqui. Vou costurar. Tava pensando em fazer mais uma peça pra complementar esse kit de peças bolsa praia. E aí eu tava querendo fazer um porta-óculos. O que vocês acham de fazer o porta-óculos? Vocês acham uma boa? Comentem aí pra mim se vocês quiserem. Eu vou ensinar mais uma peça nesse tema pro kit da bolsa praia. E eu vou ensinar a fazer um porta-óculos. Se tiver muitas pessoas interessadas em aprender um porta-óculos pra compor essa bolsa, junto com essa necessaire, comentem aí pra mim. Ó, então, ó, pessoal que tá fazendo, eu troquei, coloquei, ó, o dentinho tá pra fora, ficou meio sem, 1,5 aqui, 1,5 aqui, só que pra parte do forro, tá? E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou colocar o lado que tem a orelhinha pra cá. Vou olhar aqui certinho. Então, se vocês quiserem que eu faça o porta-óculos, depois que a gente terminar a aula aqui, eu já vou deixar salva essa live. E aí, vocês comentam aqui nessa live, quero porta-óculos, que eu vou fazer com vocês. Eu venho amanhã mesmo, no domingo, e já faço um porta-óculos com vocês amanhã à tarde, bem depois daquele horário do almoço. Que aí a gente já finaliza esse kit praia lindo, maravilhoso. Amanhã mesmo, tá? Então fiquem aí depois que a gente finalizar. Ó, então ficou assim. Agora, essa coisinha que tá sobrando aqui, a gente pode cortar, tá? Essa cabecinha que tá aqui. E agora a gente vai aplicar o viés. Então, ó, eu tirei o viés suficiente pra essa parte superior aqui, tá? E aí a gente vai precisar de mais, além dos 85 que eu passei pra vocês, nós vamos precisar de mais. Deixa eu medir aqui. Nós vamos precisar de mais 86, tá? Porque pra cada lado a gente vai usar 43, tá bom? Então, eu vou pegar essa tirinha aqui e já vou aproveitar ela pra aplicar na parte de cima. E vou pegar mais um tecidinho aqui. Ainda bem que eu tenho. Olha, minha bateria tem que durar até o final da nossa live. Então, eu vou precisar de mais. Ó, vai dar certinho aqui. Deixa eu ver quanto que eu tenho. Ó. Eu tenho uma tira aqui e eu já vou tirar a medida que eu preciso aqui, tá? Então, vou cortar com o meu cortador 4. Nós vamos usar 4 por 43 em cada um dos lados aqui. Aqui tem 7, eu vou tirar 3,5 para aproveitar esse tecido, mas aí vocês cortam 4, tá?
Então, ó, 2 tiras aqui. E aí, nós vamos aplicar na lateral, tá? Gostaria que você fizesse capa para tanquinho. Gente, eu não ensino a fazer peças nesse estilo. Eu ensino mais a fazer as bolsas, ensino a fazer os utilitários, as nécessaires. Se você quiser fazer isso, é bem tranquilo. É só você tirar a altura, a largura da sua máquina e cortar os retângulos e unir. É bem tranquilo. Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar a tira do tecido. Se for o viés, vocês podem aplicar da mesma forma que eu vou aplicar aqui. Eu vou colocar, ó, a estampa do meu tecido de frente com a parte externa aqui. Vou costurar e depois nós vamos, ó, rebater, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar, vou cortar até esse excesso que tá sobrando aqui. Vou colocar sobrando 1 centímetro para cima, ó, 1 centímetro para cima. E vou dobrar esse 1 centímetro para dentro, tá? Então, eu coloquei, ó, frente com frente. Aqui tá sobrando mais ou menos 1 centímetro, um dedo. Eu vou dobrar, ó, jogo o viés pra dentro. Vou dobrar meu viés assim, tá? Eu vou costurar ele assim, com uma dobra. Então, eu vou colocar um clipezinho aqui pra me ajudar. Deixa eu ver se a minha bateria vai dar, gente. Eu acho que vou ter que ligar meu carregador. E aí, nós vamos encaixando, ó, o meu viés. Eu vou encaixando ele até lá do outro lado. Então, eu vou vindo, vou encaixando ele. Então, por isso é bom ter o clipezinho nessas horas, tá vendo, ó? Vou chegar aqui em cima, vou fazer a mesma coisa. Eu vou dobrar, deixando 1 centímetro pra cá. Até cortar mais um pedacinho aqui que não vou precisar. Jogo o zíper pra dentro e dobro, tá? Ó, então vai ficar assim, a estampa tá aqui de frente e eu vou costurar. Vocês podem costurar com um pé de máquina, tá bom? Deixa eu ligar o carregador, senão nós vamos ficar sem aula. Deixa eu ligar meu carregador aqui, gente. Senão nós vamos ficar sem aulinha. Deixa eu colocar aqui. Vamos que vocês vejam um pouquinho do meu ateliê. Deixa eu ligar aqui. E vamos que vamos. Foi? Foi. Aí. Agora, então, eu vou costurar e depois eu vou repetir a mesma coisa aqui na outra lateral. Então, eu vou começar costurando com um pé de máquina. Tô costurando pela parte de dentro, que vai ficar bem mais fácil. Na hora que chegar aqui na curvinha, ó, eu paro, abaixo a agulha, levanto o pezinho, jogo, ó, o meu material pra cá, estico ele. Abaixo e continuo costurando. Chegou de novo na voltinha, deito, levanto e giro.
Então, eu vou chegando aqui no final. E aqui, chegando, é só arrematar. Então, ó, costurei toda a volta aqui. E agora, ó, tirar essa linha aqui. Quando eu jogo o meu tecido, ó, pra fora, deixa eu puxar aqui, ele já forma aqui em cima, ó, o acabamento que a gente precisa, porque a gente fez aquela dobrinha. Então, eu jogo ele todo aqui pra fora. Ó. Tá vendo? Vocês poderiam até deixar sem acabamento aqui também, tá? Porque a gente vai depois passar um outro tecido aqui por cima, tá bom? Tem como fazer ele também sem um acabamento. Então, ó, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma dobrinha como se fosse um viés. Ó, vou pegar o tecido e vou fazer uma dobra como se fosse um viés. Quem estiver usando o viés, agora é só rebater o viés. Esse tecido aqui pode ser vincado também no ferro. Eu não vinquei o meu antes também, que eu já tinha cortado, porque esse tecido ele é bem grosso e dá pra vincar ele na mão, tá? Então, ó, nós vamos vincar, vamos dobrar ele aqui e vamos rebater. Eu vou aplicar o outro lado aqui e depois a gente já rebate tudo. Então, eu vou vir aqui, ó. Então, como a gente vai aplicar um acabamento aqui em cima depois, quem quiser pode colocar ele também assim, ó. E dá tranquilamente para fazer o acabamento depois com o outro tecido. Então, vou costurar dessa forma para vocês poderem ver. Então, vou colocar frente com frente, vou contornar toda a lateral da bolsinha e vou prender com clipezinho para costurar. Ó. Como que vocês aprendem, gente, a melhorar o acabamento de vocês aplicando viés, aplicando zíper? Como que vocês melhoram esse tipo de acabamento das peças? É justamente pegando peças que tem um grau maior de dificuldade e fazendo e treinando. Conta aqui pra mim, vocês que estão participando da aula, quem já costura? Coloca aí pra mim nos comentários pra mim saber quem já costura. Quem ainda tá começando, que tem alguma dificuldade a respeito da costura, comenta aí pra mim pra gente ir se conhecendo. Eu, quando comecei a costurar bolsas, eu comecei a costurar com 16 anos, mas quando eu comecei a costurar as bolsas, foi em 2013 que eu comecei a fazer bolsas e necessaires e mochilas, essas coisas. E eu comecei a fazer pra mim, pro meu filho. Eu tinha muita dificuldade de colocar viés, então eu não pegava nenhuma peça que tinha viés. Então eu não aprendia, gente. Eu tinha super dificuldade, eu não treinava. Então a gente só vai melhorar se a gente treinar. Então, se você vê que seu acabamento não tá bom com viés, você vai ter que colocar mais viés, fazer mais peças com viés, para então melhorar o seu acabamento. Então, ó, vocês podem também fazer assim, deixar ele rente, tá? Deixando ele rente é até mais fácil para vocês, para dar o acabamento, porque vai ficar um trabalho a menos aqui. Então, o que que a gente faz, ó? Muita gente que costura. Então já são pessoas aí que estão praticando, ó. Então, vou jogar aqui, vou dobrar e vou rebater, tá? E aí, como que a gente faz para fazer um acabamento bom de viés? Vou puxar pra cá, ó, pra vocês verem. Aqui tá a costura, né? E aí, a gente vai dobrar. Pra que seu acabamento fique bonito, a gente tem que encostar essa beirada aqui, ó, da dobra do viés,
sobre essa costura. Ele não pode passar aparecendo aqui do outro lado do tecido, ele tem que ficar sobre a costura. E a gente costura bem em cima dessa dobrinha, porque aí a costura vai pegar dos dois lados desse viés, tá bom? Então, eu vou fazer uma dobrinha, encaixando e vou vir com o meu clips. Por quê? Porque vai me facilitar. Então, a gente tem alguns apetrechos que estão aqui para facilitar a gente. São os pezinhos, são os clipezinhos. Então, tudo que vocês tiverem que vai facilitar a vida de vocês, gente, na costura, use. Inclusive, tem um guia de costura, não sei se vocês conhecem, mas aqui nas minhas aulas presenciais, muitas alunas usam o guia de costura, porque no início não tem problema você colocar ali o guia para te ajudar, para que seu acabamento fique bonito. Então, tem o guia de costura também, que ajuda a gente a costurar, para a costura ficar retinha, bonitinha. Daquele jeito que a gente vê assim, e dá até gosto de ver aquela costura super bonitinha. Tem pessoas iniciando na costura. Então, ó, dica para quem tá iniciando. Treine as coisas que vocês querem melhorar, viu, gente? Se o acabamento não tá do jeito que vocês querem, faça mais daquela peça, treine mais um pouquinho, porque eu tenho certeza que vocês vão melhorar a cada dia. Então, ó, tá assim, tá vendo? Olha que lindo que tá ficando, gente. Tá ficando um arraso. E aí a gente vai agora rebater esse viés bem na beiradinha. Então, a gente não vai usar um pé de máquina nem meio pé. A gente vai usar de referência o próprio viés, tá bom? Vou tentar puxar o meu celular o mais próximo possível para que vocês observem como que tá sendo feita essa costura, tá? Então, ó, vou posicionar aqui bem na beiradinha do meu viés, do lado que eu vou rebater e vou ir costurando. Então, bem na beiradinha mesmo. Vou com calma. Levanto aqui, ó, e vou girando, tá vendo, ó? Vou girando o material. Abaixo o pezinho. Estico. Dobro ela aqui. Vou até esticar um pouquinho pra vocês verem o movimento que eu tô fazendo. Ó, dobro ela. Virei o cantinho aqui. E rebatido um lado. Então, um lado já tá rebatido, ó. Rebati ele aqui. Ficou lindo. Gostei, viu? Ó. O tecido, gente, dá um detalhe muito mais bonito no resultado da peça do que o viés pronto. Mas pode usar o viés pronto, tá? Mas a qualidade do resultado que dá a peça com viés de tecido fica muito mais bonito. E isso valoriza muito mais a sua peça na hora de vender também, tá? Não sei se vocês fazem por hobby, não sei se vocês fazem em questão de comercializar as peças de vocês, mas alguns detalhes fazem com que a sua peça fique muito mais bonita na hora de vender. E aí, princesa, vem cá. Minha princesinha chegou aqui, gente. Não é meu filho, não. É minha cachorra.
sei se vocês já viram aí. Quem me acompanha há muito tempo aí, quem chegou novato, quem tá vindo numa live minha primeira vez, comenta aí pra mim, pra gente se conhecendo. Quem já tá há bastante tempo me acompanhando no meu perfil, já viu a minha vira-latinha bagunceira aprontando aqui no meu ateliê, comendo minhas linhas, destruindo minhas coisas. Minha vira-latinha, caramelo. Agora nós vamos rebater o outro lado, tá, gente? Quem é a primeira vez numa live, comenta aí pra mim. Tô gostando de ver que tem muita gente nova chegando, acompanhando as aulas aqui. Muito bom ter carinhas novas. Eu sempre aprendo muito fazendo as lives também. Muito mesmo, vocês viram aqui. A gente, às vezes, no meio do caminho, dá uns... tem que desmanchar alguma coisa. Mas é muito bom eu vir fazer as lives. Eu aprendo. Faço peças diferentes. Muito bom. Então, eu gosto de vir aqui ensinar. Seja bem-vindo quem tá aí a primeira vez. Muito bem-vindo, viu, meninos? Espero que vocês voltem para mais lives aqui. Inclusive, venham participar da semana que vai começar do dia 12, semana gratuita, para aprender do zero a fazer as suas primeiras bolsas e também fazer uma renda aí com as suas peças, tá? Muito bom ter vocês aqui. Então, ó, quem tá chegando a primeira vez, depois dá uma olhadinha aí nos stories que vocês vão ver a cara da Rubi. Ó, então eu vou bem devagarzinho pra ficar bonitinho. Vocês viram que no outro eu coloquei o clips, né? Agora eu tô toda enrolada aqui. Vou ir encaixando meu viés. Aqui manualmente, sem um clipezinho. Para quem é iniciante, uma dica. Para quem é iniciante, uma dica que eu não gostei do viés Cinderela. Gente, eu nunca usei esse viés Cinderela, então eu não posso falar. Mas eu uso o viés Destaque, o pronto. É o que eu acho que na minha região. Destaque é a marca do viés. Eu gosto dele. Esse Cinderela eu nunca usei. Mas bom a gente saber se teve alguém que usou, testou. Então, ó. Finalizei aqui. Está quase pronta a nossa necessaire. Então, ó, já finalizamos os cantinhos e agora nós vamos passar aqui. Então, ó, pra quem viu que eu tive que soltar o zíper e pôr de novo, vou cortar essa pontinha do zíper aqui, é porque eu ia colocar o viés aqui em cima, ó. A doidinha aqui cheirando meu pé. Ai, que legal, gente de todo o Brasil. Deixa eu ver, tinha uma outra dúvida aqui. Eu também gosto bastante desse viés Destaque. Então, ó, eu vou cortar o excesso da orelhinha do zíper que ficou aqui, o excesso do tecido. Vem comer meu lixo não, Rubi. Vai pra lá. E aí, ó, o zíper tem que ficar pra dentro justamente pra gente fazer o acabamento com viés aqui agora, tá? Então, vou pegar o meu viés. Esse aqui agora, ele tá com... Vou medir aqui pra vocês, tá? Ele está com 65 centímetros. O restante que ficou aqui, tá? Por 4. Então, nós vamos aplicar ele aqui na parte superior, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ele e vou aplicar ele pela parte de dentro primeiro, para depois rebater por fora.
Então, eu vou começar com ele, ó, dessa parte aqui de dentro, tá? Da nécessaire. Ou melhor, eu vou começar de fora que vai ficar mais bonito. Vou começar pelo lado de fora que eu acho que vai ficar mais fácil também pra costurar. Então, ó, aqui eu vou deixar, ó, ele tá aqui. Eu vou deixar 1 centímetro pra abraçar aqui pra dentro, igual a gente fez no cantinho, tá vendo, ó? Vai abraçar aqui. Vou colocar um clipezinho pra prender. Então, aqui, ó, tem uma tirinha de mais ou menos 1 centímetro sobrando. Vou pegar aqui a tira agora, ó, e vou esticar ela até aqui no final, tá? No final. Vou colocar um clipezinho. Ó, tá vendo? Aqui dentro, o zíper, eu vou deixar ele, ó, solto. Vou prender aqui, mas vou deixar essa parte solta, tá? Agora, eu vou puxar esse aqui todo e vou trazer ele, vai ficar com uma alcinha aqui, e vou trazer ele até aqui na frente e vou fazer a mesma dobrinha aqui no final, deixando 1 centímetro. Essa alcinha minha aqui, ela vai estar com 10 centímetros. Se vocês quiserem a alcinha maior, é só vocês aumentarem essa medida que eu passei pra vocês, tá? Então, aqui, é só vocês colocarem mais 65 e acrescentar mais o que vocês querem nessa alcinha. Então, aqui eu vou colocar também o clipezinho pra prender. Então, ó, deixa livre o zíper aqui, essa parte do 1,5. Vocês deixam livre. E clips. O que nós vamos fazer agora? Vocês podem costurar com pé normal ou com pé de zíper, o que fica mais fácil pra vocês. Eu vou costurar aqui, ó, com a margem de um pé de máquina, só até aqui. Então, eu vou arrematar no início aqui e vou vir até aqui, sem prender essa parte do zíper, tá, gente? E aí, a gente vai arrematar. Depois, a gente vai costurar aqui. Essa parte aqui, ó, vai ficar soltinha mesmo, sem a costura agora nesse momento, tá bom? Então, vamos lá. Quem quiser pode pôr o pé de zíper pra costurar aqui com o pé de máquina. Aqui eu vou deitar meu zíper pra baixo. Aqui, chegou nessa parte, meu zíper tava assim, eu só deitei ele pra cá, ó. Deitei ele pra cá e finalizei a costura até aqui. E aqui ficou solto. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui nesse outro lado, tá? Deito o zíper. E arremato. Cortar as linhas. Ó. E ficou assim. O que eu vou fazer agora? Ó?
eu vou jogar o meu tecido aqui pra cima, ó. Ele tá assim, eu puxo ele aqui pra cima, tá? O que que eu faço agora? Nós vamos fazer o acabamento. Então, eu vou dobrar aqui, ó, como se fosse um viés, e vou encaixar ele dentro da parte aqui da necessaire. Então, eu vou clipar aqui, ó, vou colocar o clipes. Então, eu vou fazendo isso aqui, ó, vou dobrando, vou colocando o clipezinho e escondendo a costura que eu fiz, tá? Esse tecido que eu tô usando é um tecido bem engomado, é um tricoline muito engomadinho. Então, ele tá fácil de fazer isso aqui. Se você tiver com tecido fino, o que que você vai fazer? Você vai pegar e vinca primeiro no ferro, tá? Vai ficar mais fácil. Chegou na alcinha, o que que a gente vai fazer, ó? A alcinha, ela tá toda aberta. Então, naturalmente, ó, ela já vai fazer esse movimento de viés. Porque a gente costurou aqui, então a parte de dentro aqui tá dobrada. E agora a gente tá dobrando a parte de cima. Então, ó, eu vou vir aqui e vou fazendo como se fosse um viés. Vou repetir de novo. Quem tiver um tecido mais fininho ou quem tiver fazendo a primeira vez, vinca primeiro no ferro antes de aplicar na sua necessaire. Vai ficar muito mais fácil, tá? Então, eu já vou vindo dobrando aqui, ó, e vou vindo fazendo uma dobra de viés e depois eu vou dobrar novamente fechando. Vai ficar assim, igual uma alcinha, tá? Então, eu vou colocando aqui os clipezinhos. Vou fazer esse lado aqui também, porque vai me facilitar fechar aquela parte de alcinha. Então, ó. Essa necessaire vai ficar maravilhosa, maravilhosa. Pena que eu não vou pra praia nem pra piscina. Aqui na minha cidade está chovendo a semana inteirinha. Não tá saindo um sol. E pra praia eu também não vou. Então, bem que eu queria ficar com esse kit maravilhoso e já usá-lo. Vai ficar lindo. Lindo, lindo, lindo. Ó, então aqui, ele se formou a alcinha e eu vou já dobrar ela aqui, que seria interessante colocar até um alfinetinho, mas eu vou colocar um clipezinho. Ó, tá vendo? Vai formar aqui a alcinha, ó. Pra quem tá chegando perdido aí, essa é uma necessaire que a gente tá fazendo pra combinar com a bolsa praia. Olha aí, gente. Olha como que vai ficar. E agora eu vou bater uma costura, vou rebater isso aqui, tá? Prendendo tudo e já fechando aquela alcinha. Então, vamos lá? Bem com calma, bem bonitinho. Ó, então vou passando aqui na alcinha, ó, uma costura só, bem na beirada, rebatendo tudo. Vou virando devagarzinho para encontrar toda essa costura certinho.
que agora é o acabamento final da bolsa, tem que ficar bonito, né? E não adianta a gente fazer a bolsa toda bonita e chegar na parte final do acabamento, fazer um acabamento que não fica bonito, gente. A gente tem que prezar por um bom acabamento nas nossas peças. Vou deitar meu zíper aqui. E bora rebater essa costura toda. Tô encantada com o resultado que tá ficando. Ficando linda. Gente, olha só. Olha que linda. Maravilhosa, não tá? O que tá faltando aqui pra gente finalizar essa peça? O que tá faltando aqui? Quero saber. Quem arrisca falar o que tá faltando? Gente, ficou linda. Olha só. Maravilhosa. Agora, então... A amiga tá aí até o final. Olha como é que ficou. Tá um luxo essa necessaire. Vai ficar um luxo, imagina. Você indo pra praia. Colocando aqui, ó, o seu filtro solar, tudo que você tem que levar. Ou a sua cliente. Olha só, você fazer 2 peças e oferecer para sua cliente. Isso mesmo, a gente vai pôr o cursor agora, que é essa pecinha aqui. Então, ó, pra quem não sabe, essa pecinha aqui, que é o carrinho do zíper, a gente chama ele de cursor. E eu tô usando um ziperametro número 6. E o meu cursor é um cursor ouro velho e é também no número 6. Então, é importante vocês observarem sempre na hora de comprar a numeração do zíper pra ver se tá batendo com o carrinho. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou alinhar, olha o nosso acabamento que bonitinho que ficou aqui, ó, do zíper. Eu vou alinhar esse zíper aqui na frente e as pontinhas aqui. Vou prender aqui com um clipezinho, ó. E vou puxar a ponta do meu zíper aqui, tá? Vou puxar. E aí eu vou cortar aqui, ó, pra ele ficar da medida que eu preciso pra encaixar. Eu encaixo o meu cursor assim, ó, gente. Eu coloco ele um do lado do outro e entro com ele reto. Se você tem dificuldade, você pode cortar um pedacinho e encaixar. Como eu já me habituei a colocar assim, ó, então eu só consigo colocar assim. Do outro jeito, eu vou fazer isso pra vocês aí, tá? Virado, pra vocês verem como é que eu faço. Ó, aí eu seguro e puxo ele. Vou ver se eu vou conseguir fazer virado pra vocês. Deixa eu virar pra mim. Ó. Então, é assim que eu coloco. Entrou? Deixa eu colocar virado pra mim tudo, porque senão eu não vou conseguir. De costas, eu acho que ainda não tô tão treinada assim pra colocar o cursor virado, ó. Aí eu acerto aqui em cima e puxo o carrinho. Aí agora entrou. Então eu faço assim, tá? Quem tem dificuldade pode cortar uma pontinha, ó. Vou soltar aqui e ele encaixa perfeitamente aqui na frente, tá? Então ficou essa pontinha aqui. E aí a gente pode colocar aqui um terminal de tecido. A gente pode colocar aqui um terminal. É bem legal que se vocês tiverem um isqueiro, sei lá, aqui. Joga um isqueiro aí pra mim. Por favor, tá aqui, ó. Roxo. Como o zíper ele é de nylon, ele desfia. Então, ó, é muito legal vocês virem aqui, dar uma selada pra ele não desfiar com o tempo. E passa, ó, a chama na parte azul, tá? Que não vai queimar, não vai ficar preto. Aí eu vou colocar um acabamento com esse tecidinho aqui. Poderia ser com esse, mas é o que eu tenho aqui de retalho. E eu gosto sempre de aproveitar ao máximo
o meu tecido, o meu material. E aí aqui, ó, deixa eu ver aqui a medida que tá, porque vai ser a medida que tá aqui, que eu vou colocar pra vocês verem. Uma que fica bem com acabamento bom, né? Porque também não pode ficar isso. Ó, a minha tirinha, ela tá com 7 centímetros. Eu vou cortar 7 por 7. Vou cortar um quadrado de 7 por 7. Vou colocar aqui assim, ó. Frente do zíper, de frente com a estampa, tá? E vou abraçar aqui embaixo, ó, bem no meio, e vou abraçar aqui embaixo, dessa forma aqui. Vou colocar um clipezinho só pra vocês verem como que ficou, um clipezinho. Vou costurar aqui com um pé de máquina, tá? Ou 1 centímetro, o que vocês quiserem. Então, a estampa fica de frente para o zíper. Tá travando, gente? Tô com alergia, parece. Nossa, meu nariz coçando. Ó, então, ó, costurei aqui. Agora eu jogo meu tecido pra fora. Tá? Ó. Se vocês quiserem que fique maior aqui, é só vocês costurarem mais. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dobrar 1 centímetro pra dentro. Aqui, ó. Então, vou dobrar 1 centímetro pra dentro. E vou pegar e vou vir o restante até aqui, ó. E vai ficar dessa maneira. Então, eu vou encostar bem aqui na beiradinha, bem aqui embaixo, o tecido, tá? E vou fazer o acabamento aqui agora. Ó. E vou costurar. Dobrei 2 vezes aqui, ó, dobrei até aqui embaixo, pra não ficar tão grosso. E vou costurar. Prontinho, fui e voltei arrematando. Corta a linha e está super mais que finalizada a nossa necessaire. Olha que linda que ficou, gente. Olha que maravilhosa. Ó. Deixar assim travadinha, para quem quiser tirar um print da nossa aula. Gente, o que vocês acharam dessa peça? Vocês me desculpem, eu tô coçando meu nariz, mas parece que eu tô com uma alergia mesmo. Olha só, esse acabamento fica top mesmo, né? E aí, ó, olha o diferencial de fazer o viés com o próprio tecido. E aqui, ó, ela vai abrir, né? Quando ela estiver de frente pra você, da esquerda para a direita. Então, você vai olhar pra sua necessaire maravilhosa, vai abrir. E olha que conjunto maravilhoso que vai ficar essa... Olha isso aqui, gente. Então, pra quem perdeu, terça-feira, eu ensinei a fazer essa bolsa praia aqui, linda, com bolso interno, com uma estruturação em TNT bem barata, para vocês poderem fazer aí para vocês comercializarem. Então, ó, e fica com uma estrutura muito boa. E aqui agora a gente tem a necessaire para fazer um conjunto com visor de plástico. Então, vocês podem fazer essa peça aqui, ó, não só para praia, né? Tô dando a ideia aqui, mas vocês podem fazer essa peça aqui e, assim, do tema que for, pode fazer com tecidinho até infantil, para as mamães usarem
como frasqueirinha de remédio, porque tem o visor, dá pra usar pra bolsinha de make. E no caso aqui, quem vai pra piscina, quem vai pra praia, leva filtro solar, leva um pente, leva um creme, leva né? Tem várias coisas. Não vou falar o óculos que nós vamos, né? Eu vi que vocês gostaram. Nós vamos fazer então um porta-óculos. E aí, super espaçosa. Fala se não é ou não é um conjunto legal, ó. Vai dentro da bolsa, cabe na bolsa e ó, tá lá a sua necessaire super maravilhosa. Não, com o porta-óculos vai ficar sensacional, né? E aí, gente, olha que show, que charme. Então, essa aula tá disponível para vocês gratuitamente, pode assistir. Aprendam a fazer esse modelo de bolsa que fica lindo, lindo, lindo. E agora nós temos essa necessaire maravilhosa também. Olha que charme. Então, vocês ficaram com alguma dúvida sobre a execução da peça, sobre essa aula? Se vocês tiverem dúvidas sobre algum tipo de material, manda aqui pra mim que eu vou tirar o restinho dessa aula para responder vocês, tirar dúvidas, tá? Aí, Amanda, vai pra praia, amiga? Se você for pra praia, já tem aqui, ó. Pode buscar. Esse aniversário tá chegando, hein? Sim, esse passo a passo vai ficar disponível para vocês aqui, tá, gente? Vai ficar. Quem fizer, me marca, que eu quero ver como que tá aí a evolução de vocês, se você está gostando. Teve uma aluna, teve uma pessoa um dia que perguntou, né? Quando a gente faz uma peça, é obrigado. Ui! Deixa eu... Me ajuda aqui, amores. Teve uma pessoa... Meu carregador caiu. Acende a luz aqui pra mim. Teve uma pessoa que perguntou, quando eu faço a peça, eu tenho que marcar, eu tenho que mostrar que foi você que ensinou? E não precisa, mas quando o aluno, né, faz e marca a gente que ensina, soa muito como um elogio. Então a gente fica muito feliz, eu pelo menos fico muito feliz em ver quando os alunos mostram o resultado da peça deles e até usam a criatividade e mudam, né? Eu adoro quando a aluna minha pega a bolsa, adapta, que fica muito legal. Porque a gente ensina, mas quando o pessoal muda a peça assim, fica bem legal, porque a gente vê que a pessoa aprendeu e tá evoluindo em cima do que a gente ensinou. Vou ver aqui as dúvidas, tá, gente? Tô puxando aqui os comentários. Vai ficar gravado, o que o pessoal perguntou. Eu não deixaria o zíper sobrando. No seu caso, se você não deixar o zíper sobrando, você não precisa deixar ele tanto assim, tá? Mas você tem que deixar o suficiente para que você consiga prender passar o seu cursor, tá? Você pode deixar menos, você pode deixar só um pouquinho aqui, mas você vai ter que fazer um acabamento e colocar um terminal. Porque esse jeito aqui a gente não embute, né? A gente não consegue embutir o zíper. A não ser que você vai embutir aqui, passar o cursor e depois embutir mais um pouquinho, tá bom? Mas o zíper dá pra diminuir aqui. Posso ter exagerado? Posso ter exagerado, mas agora já está pronta. Não vou mexer mais, tá, gente? A alça, essa alça não ficaria melhor no começo do zíper? Vocês falam aqui, no começo do zíper? Aí, gente, a alça, vocês podem colocar do jeito que vocês preferirem. Eu coloquei aqui, ó, porque, né, fica aqui, você pode vir aqui, abrir a sua necessaire e tudo. Mas quem quiser adaptar, é o que eu falei. A gente ensina uma forma, o aluno, ele aprende e ele pode adaptar da forma que ele acha que vai ficar mais bonito, que ele gosta de fazer, de usar, tá? Essa bolsa que eu ensinei ela sem o zíper, tem como colocar o zíper sim, mas isso é para próximas peças aí. Quem é aluna do meu curso, do Aprendiz de Bolsa, sabe como adaptar todas as peças e colocar zíper. Queria muito uma praia, mas não vai dar.
Pois é, gente. Vamos lá. Preço ideal de venda da peça. Antes de falar sobre preço ideal para a peça, é importante que vocês... Sônia, vai ficar salvo sim, tá? Vai ficar salvo. Não sei falar espanhol, mas vai ficar guardado o ao vivo, tá? Sugestão de preço. Gente, é muito importante que vocês entendam, primeiro, precificar de forma correta. Tem os 3 pilares da precificação, que é o material. Então, o meu material aqui na minha cidade, eu comprei esse tecido por um valor e pode ser que na sua cidade o tecido saia mais caro, o zíper saia mais caro. Então, você tem que entender o custo do seu material. Então, eu posso vender essa peça aqui, por exemplo, por R$30, mas o custo do meu material é mais baixo. Eu posso vender por 50 e o custo do meu material é mais alto. Então, primeiro, o pilar é você entender o custo da sua matéria-prima. O segundo pilar é o tempo, a mão de obra. Então, por exemplo, eu fiz aqui numa live, não sei quanto tempo tá durando a nossa live, mas pode ser que eu sozinha leve meia hora, 1 hora para fazer essa necessaire. E pode ser que uma iniciante leve 2, 3 horas para fazer. Então, quanto mais tempo a gente leva para executar a peça, vai encarecendo mais ela. Então, a gente tem que entender também quanto tempo eu tô gastando. E o terceiro pilar, né, para precificação é você entender todos os custos e colocar uma margem, né, uma margem de lucro. Então, assim, quanto que você quer ganhar? Ah, eu quero ganhar 100% do custo mais a mão de obra. Então, você coloca 100%, eu quero colocar 120%, eu quero colocar 50%. Então, você tem que entender quanto você quer lucrar ali na venda da sua peça, tá? Definindo isso tudo, você vai ter um preço justo para o que você fez. E de acordo com o que você gastou, com o tempo que você levou, tá? Eu vou falar aqui, eu não vou te falar exatamente quanto que eu venderia, porque eu teria que calcular isso tudo de uma maneira correta, como eu tô explicando. Só que, gente, essa necessaire aqui, ela dá um trabalhinho aqui, ó, de colocar esse acabamento com o viés. Então, é uma peça que ela demanda mais da nossa execução. Então, só desse acabamento aqui, é uma peça que dá para vender aí, tranquilamente por uns R$40 ou até mais. Porque esse tecido aqui, ele está em promoção aqui na minha cidade. Eu comprei ele na promoção. Inclusive, se alguém quiser, gostou dessas estampas, a loja que eu comprei, ela envia. E aí eu comprei lá, estava na promoção por R$19,90 esse tecido. Então tá um preço muito bom. R$19,90 tá um preço excelente pro tricoline, porque o tricoline na pandemia encareceu demais. Então, e ele é muito bom, de uma excelente qualidade. Olha só que lindo. Então eu comprei por um preço muito, mas muito bom. Pode ser que na sua região você encontre tricoline por 25, 30 e aí vai. Então, daria tranquilamente para vender por uns R$40, 45 ou até mais. E o tamanho dela é um tamanho muito bom, tá? Mas igual eu tô falando, não tem como eu dar um preço fechado à venda por esse valor. Mas não venda menos também, porque você vai estar, pelo trabalho da execução, vai estar desvalorizando muito o seu trabalho, tá? E a bolsa dá tranquilamente para vender a partir de uns R$60. Essa bolsa aqui, porque ela foi estruturada com TNT. Então, ela é super fácil de fazer, tá bom? Mais alguma dúvida sobre as peças, sobre a aula, sobre alguma parte de técnica da execução? Se tiver, mandem aí. Gente, assim que eu fechar a live, comentem nessa live aqui pra mim. Quero ver bastantes comentários se vocês querem ou não aprender o porta-óculos. Que aí amanhã, então, eu venho aqui e ensino vocês a fazer um porta-óculos para combinar aqui com essa peça de praia, tá bom? Então, ó, como ninguém... Pois é, olha só, R$29 o metro. Então, é difícil eu acabar falando assim, venda por tanto, né? E aqui está na promoção. Então, aí a gente tem que saber. Mas aqui eu também usei plástico, o plástico é um pouquinho mais barato. Então, a gente vai fazendo isso aqui. Então, comentem lá. Precificação, gente, é importante a gente estudar, principalmente se a gente quer vender. É importante a gente estudar sobre precificação. Eu já trouxe algumas professoras aqui
para falar sobre esse tema. Posso trazer mais pra gente conversar sobre esse assunto que é a precificação, tá bom? Eu tirei esse acabamento aqui no tecido mesmo, mas eu não cortei ele enviesado, eu cortei no sentido de debrum, tá bom? Sônia Flor 82. Os meus ao vivos são nas terças-feiras, tá? Hoje é um dia típico que eu tô vendo vir aqui fazer aulas. E te convido, Sônia Flor, ela tá falando em espanhol, gente, eu não sei se ela tá me entendendo, a participar do meu evento que vai acontecer na próxima semana, dos dias 12 a 18. Convido todos vocês. Vem aprender comigo por 7 dias, viu? Sônia Flor. Esse plástico é o plástico cristal. Esse plástico vocês encontram ele. Eu encontro na mesma loja que eu comprei esses tecidos, que é uma loja de tecido. Eles vendem esse plástico para colocar na mesa. Vocês encontram esse plástico em lojas de estofado ou armarinhos também vendem esse plástico, tá? É o plástico de mesa, mas é um plástico mais grosso. Não compro muito fininho, não. Porque ele pode, com o tempo, ir rasgando, tá? Que bom, Cristiane. Espero ter ajudado vocês aí, viu? Qual site que vende tecidos que você está usando? Esses tecidos não tem site, é da minha cidade, mas eles atendem pelo WhatsApp. Se você quiser, me chama no direct que eu mando certinho. Para quem quiser pesquisar, o arroba deles aqui no Instagram é Imperial e Império Tecidos, que são duas lojas, eles têm a Império e a Imperial, e eles enviam, e esses tecidos estão em promoção, eles enviam pelos correios, tá? E aí, como hoje já é sábado, amanhã eles não tá funcionando, né? Quem quiser pode entrar em contato na segunda. Se tiver alguma dificuldade, pode me falar que eu tenho contato direto com as meninas que atendem lá na loja, tá bom? E esse tecido tá muito bonito, tá de promoção, viu? Eles ainda não têm site, mas em breve pode ser que tenha site aí, viu, galera? Então, obrigada por vocês terem ficado aqui. Uma boa noite, vamos descansar. E quem quiser aula amanhã, então, do porta-óculos, assim que eu fechar essa live, eu vou deixar salva. E quero ver vocês indo lá falar, eu quero porta-óculos, faz o porta-óculos, tá? Minha cidade é Barbacena, Minas Gerais, tá? Uma cidade bem do interior, bem próxima de Tiradentes, São João del Rei. Uma cidadezinha bem pequena. Então, gente, bom descanso aí pra vocês. Amei ter vocês aqui comigo e ensinar um pouquinho do que eu sei pra vocês. E se vocês quiserem, manda aí pra mim, tá? Um beijão e até a nossa próxima aula.